Número 8 do nosso material didático, falando da educação segundo Emílio Durkheim, a anomia da sociedade orgânica. A anomia se apresenta no momento que as relações sociais comprometem esse princípio de cooperação do grupo. Elas trazem conflito ao invés de solidariedade. É uma situação que tende a levar essa sociedade a um quadro de fragmentação. Durkheim observou essa anomalia a princípio no meio comercial. Durkheim cita um fato interessante relacionado à Inglaterra e à China no século XVI. Uma empresa inglesa está sujeita ao rigor das leis inglesas, mas esta mesma empresa, quando vai fazer comércio com outro país, já não está sujeita a essas leis. Durkheim conta que os ingleses tinham uma companhia chamada Companhia das Índias. E essa companhia queria fazer comércio com a China, mas os chineses não eram consumidores como os capitalistas. Era uma sociedade fechada, até por imposição do imperador. Essa companhia inglesa começa a fazer comércio de ópio com os chineses. Lembrando que ópio é uma droga, né? E claro, na Inglaterra não podia negociar ópio. O imperador chinês enviou uma carta à rainha da Inglaterra dizendo: se a senhora não permite que essa planta seja comercializada na Inglaterra, eu peço que a senhora impeça os seus súditos de comercializarem essa planta aqui na China. A rainha da Inglaterra não respondeu e o imperador deu ordem para que invadisse os galpões dessa companhia inglesa na China e queimasse tudo. A Inglaterra enviou uma marinha e bombardeou essa cidade. Durkheim define isso como um quadro de anomalia. Se essa anomalia domina as sociedades, chegaríamos a um quadro caótico e a fragmentação das sociedades. Ou seja, lembrando que a anomalia é a ausência de regra, a ausência de lei. E esse exemplo que ele fala é interessante porque a regra que a Inglaterra, o governo da Inglaterra aplicava ao seu povo, quando ela queria fazer comércio e ganhar dinheiro, essa regra não era a mesma para outros povos. Então, segundo a história, os chineses realmente acabaram por sofrer muito por causa do vício por ópio. E o grande comerciante desse vício, dessa droga, eram os ingleses. Ou seja, aqui existe uma regra, mas para ganhar dinheiro lá em cima dos chineses, já não usaremos essa regra. Então, esse tipo de anomalia, ele mostra exatamente isso. Se nós temos uma regra para a nossa vida, é o que nós temos que pensar para o irmão que está ao nosso lado. Isso é bíblico, quando a Bíblia diz para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, o bem que eu quero para mim, se eu amo, se eu me amo, e eu amo também o próximo, eu quero esse mesmo bem para esse próximo também, ok? Agora, a anomia significa eu ter uma regra que seja boa para a minha saúde, para o meu viver em geral, e eu não me preocupo em aplicar essa regra para a pessoa que está ao lado. Ou seja, para ela pode ser fornecido um produto que vai acabar com a saúde dela. Essa empresa não vai ser multada por vender, um exemplo, esse produto para essa pessoa. Ok? Mas, olha, não, para mim, se você vender, você vai ser multado. Ou seja, eu tenho uma regra, mas a regra se aplica só ao interesse próprio. Tá bom? Então, esse é um exemplo que Emílio Durkheim fala. Então, todos os exemplos que nós vimos de Durkheim até agora, ele é essa pessoa que trabalhou a sociedade realmente
com uma visão social e educacional diferente, né, que visava o interesse em geral.